é mais uma vez um momento de alegria da gente poder estar juntos. Quando a gente está junto e a gente começa a conversar, já começou o culto, na verdade, porque essa acolhida, esse momento de chegada é uma parte muito importante dessa nossa experiência comunitária. Quando a gente conversa e fala a respeito do que está acontecendo com um, com o outro, a gente vai aproximando os corações, a gente vai inclinando não só o ouvido, mas também o coração para aquilo que está acontecendo nas vidas uns dos outros. E isso é um dos ingredientes da vivência comunitária. Que bom que nós podemos ter isso, apesar da nossa distância. Que Deus, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, ele envolva e abençoe a tua vida e a tua família. Não só nesse nosso tempo que inicia agora de encontro, mas também no decorrer da semana, né, que vamos iniciar. Eu quero receber vocês com um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós estamos conversando nesse mês de setembro a respeito do servir, né, que é essa expressão do amor com nossas mãos, com nossas atitudes. Em Mateus 25, no versículo 40, Jesus ele diz o seguinte: digo a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim vocês o fazem. E com essa palavra, quero iniciar a nossa reflexão. Nós queremos pensar nas nossas atitudes. E Jesus vincula a nossa atitude para com as pessoas, com aqueles que estão à nossa volta. Ele vincula essa atitude com a nossa atitude vertical, né, voltada a Deus. Deus diz, olha, o que a gente faz para as pessoas, a gente está fazendo para Ele. E a partir desse pensamento, nós queremos conversar hoje. Vamos orar juntos? Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti, nesse início de noite, pedindo que Tu abençoes esse nosso tempo de juntos, de ouvir a palavra, de conversar a respeito das histórias da Bíblia. Senhor, que Tu fales ao coração de cada um de nós. Nós cremos que Tu estás presente e que Tu tens o desejo de tocar nossas vidas, de falar ao nosso coração, de nos conduzir a uma vivência de uma espiritualidade que seja concreta, que seja realmente encarnada nesse mundo. Que nós, Senhor, possamos, na medida em que ouvimos o Evangelho, na medida em que meditamos naquilo que Tu dizes, naquilo que Tu vivesse nesse mundo, nós possamos também, Senhor Jesus, dar passos num exercício de vivência, de uma espiritualidade de acordo com o Teu modelo, com a Tua proposta. Assim nós oramos também nessa noite, pedindo, cuida de nós nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos assistir, então, um vídeo. O Grupo Dorcas foi criado em 1994. Hoje ele já tem 26 anos. Foi criado pensando nas mães e nos bebês, no cuidado da saúde para com elas e também com o lado espiritual. Nesse tempo, o Grupo Dorcas já passaram mais de 100 voluntárias, todas fazendo esse trabalho com muito amor. Algumas fazem o trabalho presencialmente, vindo aqui no casarão, outras trabalham em casa. E nesse tempo de pandemia, a maioria está trabalhando em casa. E nesse tempo, foi doado já mais de 40 enxovais às mães que precisam e a gente tem tentado alcançar elas de alguma forma. Eu estou aqui na comunidade já há 23 anos, trabalhando desde o início que eu vim para cá, engajei no Grupo Dorcas e na UASE. Eu faço isso por amor a Jesus, amor ao próximo. Isso vem de dentro de mim, já é intrínseco na minha vida. Às vezes eu nem parece automático.
Então, enquanto Deus me der saúde e força, eu estarei engajada nesse trabalho. Meu nome é Levi, eu sou mãe da Dilene, meu filho. Eu já trabalhava com uma ONG para criança carente, porque quando eu tive minhas filhas, elas não tinham enxoval. E eu, para começar, eu sou louca por criança. Então, eu queria fazer alguma coisa para uma criança. E eu vendo essas mãezinhas carentes, eu acho que eu doando uma parte mínima que eu faço para elas, quando elas abrir o pacote, que tem coisas de muita gente trabalhando aí, e todas com amor, eu tenho certeza, elas vão se sentir felizes em receber, mais felizes em receber esse bebê. De repente era um bebê que elas estavam tristes porque não teria dinheiro para comprar. E nós, graças a Deus, com muitas pessoas trabalhando, fizemos essa parte. E eu queria dizer que para mim não é caridade. Eu faço isso porque me faz muito bem, mas faz melhor para mim do que eu garanto para a mãezinha. Porque todos os dias eu tenho que trabalhar no meu enxovalzinho. Primeiro eu conheci a Oase há muito tempo já, e eu senti que eu tinha um dom de servir. E aonde eu encontrei na Dorcas esse lado de trabalhar, de servir. E já estou assim há mais de 20 anos na Dorcas. E tudo que eu faço é com alegria, com amor. E depois que eu me aposentei, eu tenho mais tempo disponível para poder assim servir, para poder trabalhar e ajudar as pessoas, né? Que a gente faz enxoval para mães carentes. E eu também corto uns tecidos em casa, depois eu trago. E nossos encontros aqui também, nós temos os nossos cafés, que a gente também tem um tempinho para conversar. E eu me sinto feliz, porque eu me realizo que eu tenho esse tempo disponível para poder trabalhar e servir. Meu nome é Naura, eu sou voluntária no Dorcas já faz alguns anos e gosto muito do que eu faço. Sempre que eu ouvia da janela da minha cozinha aqui do lado, eu vi o pessoal chegando, as colegas chegando para trabalhar, eu sempre tive vontade né? Assim que eu me aposentei, eu já vim aqui direto, me aposentei na secretaria. E naquela semana mesmo eu já comecei. Gosto muito do trabalho, eu sempre fiz trabalho manual. Comecei aos 10 anos fazendo crochê e bordado com a minha avó, que ela me ensinou, e nunca mais parei. E agora, depois da aposentadoria, a gente tem tempo. E daí a gente começa a fazer as coisas para ajudar os outros. A gente faz para servir. Por que a gente serve? É mais uma forma de gratidão. Se você fazer todas essas coisas, não é pouco cá entre nós, é um presente de Deus. É um dom que Ele me deu. E eu acho que isso aí não é todo mundo que tem, né? Que tem essa graça de receber esse dom. Então, o que a gente faz? É uma forma de retribuir aquilo que a gente recebe. Meu nome é Argiles Terezinha Kempa. Eu sirvo Dorcas há mais de 20 anos, convidada pela Edith, pela Arminda. E eu sirvo porque eu tenho certos dons que eu gosto de compartilhar. E também porque eu me aposentei cedo e eu acho que eu deveria usar meu tempo ao serviço do próximo, assim como Jesus nos ensinou. E eu sou muito grata por isso, eu acho que eu mais recebo do que eu dou. Boa noite. Quando nós olhamos esse vídeo, até minha mãe aparece, né, no vídeo, e aí eu até pedi para a Vanessa, corta a hora que ela ali dá um elogio para a filha, porque isso é coisa de mãe, né, mas ficou aí na edição. Eu quero dizer que o vídeo foi respeitada toda a segurança, elas foram gravados com horário marcado, elas estão sem máscara, mas quem está gravando está com distanciamento e de máscara, e fizemos isso para que esse projeto realizado pela comunidade também fosse visto como testemunho. Essas mulheres têm doado não só do seu tempo, mas doado dos seus talentos e de vida, para que o evangelho venha a ser também apresentado, não só por aquilo que elas entregam, mas pela mensagem de amor que elas têm transmitido a partir dos seus talentos. Nós estamos refletindo hoje sobre o servir como um ato de amor.
O tema da nossa série é servir é um amor com as mãos, esse ato onde nós levamos o evangelho a partir das nossas ações. Há algumas semanas eu li um artigo do Ronaldo Lidório. Ele é um antropólogo, missionário, transcultural, e ele, nesse artigo, falando sobre o papel da igreja, ele diz o seguinte: preocupo-me quando apregamos uma verdadeira espiritualidade, mas não amamos. Preocupo-me quando a igreja não consegue chorar com os que choram ou quando nossos relacionamentos vão se tornando cada vez menos sinceros e mais utilitários. Preocupo-me quando o mundo trata o caído com mais graça e misericórdia que o povo de Deus. Preocupo-me quando a igreja definir suas experiências de fé a partir do ajuntamento solene, não dos seus relacionamentos diários. Preocupo-me quando não amamos. Essa preocupação se faz presente e deve fazer presença na igreja. Porque quando nós olhamos para o texto que o André trouxe no início de Mateus 25, a parábola que Jesus conta, de quando nós servimos a Deus, e servimos ao outro, amamos o outro, e nessas ações nós mostramos o nosso amor e servimos a Deus, ao contrário, o nosso não amar, o nosso não agir, não ir ao encontro daqueles que necessitam, também demonstra que não servimos a Deus. Na carta de 1 João 4:20, nós lemos uma palavra muito dura. Diz assim: sabemos que o Filho de Deus veio... Opa, eu estava no 5, é 4:20. Se alguém afirma ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. É uma palavra dura, mas que reflete também a nossa missão, o nosso propósito de ser como os discípulos de Jesus. Jesus, ele nos convida a amar. Esse amar, ele tem uma linguagem que se expressa nas nossas atitudes. Quando eu olho para essas mulheres do Dorcas, desse ministério da comunidade, que tem como propósito levar enxovais para as mães carentes, mas mais do que isso, testemunhar do amor de Jesus a partir desse enxoval, de ter um olhar atento para as necessidades de pessoas que nem sempre são amadas. Assim também como o Ministério Pão e Vida. É um ministério que Deus dá à igreja de olhar atentamente para as pessoas que são excluídas, muitas vezes excluídas de maneira agressiva. Nos tem chocado muitas notícias que vemos na TV, porque a humanidade, nós como seres humanos somos a princípio egoístas. Parece que a nossa essência é não servir, é ser servido. Basta quem teve filhos, né, pequenos, ainda bebês, eles precisam ser servidos, mas vão crescendo, a tendência é fechar em si, o olhar para dentro. A igreja é convidada a olhar para fora. E quando olhamos para fora, quando temos esse arder de Deus, nosso coração de servir, é um termômetro que a nossa relação com Deus está mostrando que somos discípulos de Jesus. Eu ainda gostaria de compartilhar de uma frase que está no Pacto de Lausanne. O que é esse pacto? É uma reunião de comunidades evangélicas de todo o mundo que tratam a missão. E nesse ano, o pacto começa com uma frase que chama muita atenção e vem refletir sobre o que temos falado. Diz assim: para o Senhor que amamos, o nosso compromisso de fé. E para o mundo em que servirmos, o nosso compromisso de agir. Somos chamados a Deus, como igreja, a amar a Deus, e esse compromisso de fé com Ele deve ser expressado na nossa relação, no nosso tempo de entrega a Ele, no nosso tempo de oração, na nossa busca por Sua vontade. Mas temos um compromisso com o mundo a quem servimos. Somos chamados a servir como? Com o nosso agir. O nosso agir é a linguagem do amor que muitas pessoas vão reconhecer, o amor de Deus. Somos convidados a agir e a servir com nossas mãos. E aí podemos nos perguntar, mas como?
Como vamos agir? Nós temos alguns exemplos aí. Testemunho dos vídeos que temos passado, dos ministérios que temos na nossa comunidade, mas isso vai muito além. Deus nos convida a servir com aquilo que Ele coloca em nossa mão. Ele nos convida a servir com os talentos que Ele tem nos dado, com os recursos que Ele tem colocado à nossa disposição. Nós queremos continuar nessa reflexão. O Tiago vai continuar nesse tema. Como servir, como usar essa linguagem de amor que Deus nos dá a partir das nossas ações. Muito boa noite, pessoal. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós nessa noite. Essa reflexão que a gente está fazendo é uma reflexão tão importante e tão especial. Eu lembrando agora, quando eu vi o vídeo, né, das meninas do Projeto Dorcas, aí eu lembrei o tempo que a gente chegou aqui, chegamos grávidos, né, a Jéssica e eu, e o quanto que nós nos sentimos amados e abençoados pelos atos de serviço delas, né? Elas, com todo carinho, com todo amor e capricho, prepararam aquele enxoval para o nosso Benjamin, né? E a gente nunca mais vai esquecer. E é justamente sobre esses atos de serviço que geram amor que eu quero continuar falando com toda a nossa comunidade nesse momento. Eu gostaria de já compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Atos, capítulo 9, dos versos 36 ao 43, que vai falar a história de uma mulher muito especial, que também se dedicou ao serviço, se dedicou a compartilhar aquilo que ela tinha aprendido de Jesus. Então, eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Está no livro de Atos, capítulo 9, dos versos 36 até o 43. Eu passo a ler. Em Jope, havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhes os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Meus queridos, na semana passada, a gente ouviu que o serviço ele é gerado por nós a partir da nossa identidade. A partir da nossa identidade em Jesus. Ou seja, a partir de quem nós somos em Cristo. Dessa maneira, quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Somos também chamados a viver como cidadãos do reino de Deus, como forma de gratidão à salvação que a gente recebe de Jesus. No entanto, não é bem assim que essa identidade de Jesus é gerada em nós da noite para o dia. Muitas vezes isso leva um bom tempo para que a gente possa entender bem essa nova identidade. E o Espírito Santo, nesse tempo, ele precisa trabalhar no nosso coração.
E nós também precisamos nos deixar moldar por esse amor, por esse carinho de Deus. E somente aí que a gente passa, então, a produzir bons frutos. Assim como afirma o texto de João, capítulo 15, verso 16, que também é o lema da nossa igreja para esse ano. João 15, 16 diz assim: eu, Jesus, escolhi vocês para que deem frutos. Eu, Jesus, escolhi vocês para que deem frutos. Ora, se o próprio Jesus nos escolheu, e se a gente permanecer nesse amor, a sua boa obra será realizada através de nós. E nós verdadeiramente seremos seus discípulos. Mas por que eu estou colocando essa pequena introdução? Porque quando eu olho para o nosso texto, esse texto que eu li antes com vocês, o de Atos 9, dos versos 36 ao 43, qual é a primeira coisa que me chama a atenção? Eu compartilho aqui com vocês de novo. A primeira frase, a primeira palavra que me chama a atenção é essa daqui. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Essa é a única vez no Novo Testamento que a Bíblia vai usar a palavra discípula no feminino. Interessante isso. É a única vez na Bíblia que a gente vai ouvir essa palavra discípula no feminino. E isso me leva a acreditar que num contexto como era o daquela época, uma sociedade patriarcal, onde mulheres, crianças e idosos não tinham vez, essa mulher, para a Bíblia fazer uma referência a essa mulher de discípula, chamar ela de discípula, quer dizer duas coisas. A primeira, ela realmente deveria de ser uma mulher incrível, né? Que se mostrou digna de ter o seu relato testemunhado nas Escrituras. E isso é incrível, por si só. E o segundo fato que essa palavra discípula me remete é que Tabita, ou Dorcas, né? Ela conhecia o Evangelho. Ela conhecia Jesus Cristo. E ainda, além de conhecer Jesus Cristo, ela colocava em prática aquilo que ela tinha aprendido de Jesus. E não apenas isso. Ela caminhava também com Jesus. Por que eu digo isso? Porque é isso que um discípulo faz. Ele aprende com o seu mestre à medida que ele vai caminhando com ele. À medida que ele vai vendo como o seu mestre faz, à medida que o seu mestre vai ensinando a ele. Então, pelo testemunho bíblico, Dorcas, né, tinha aprendido os ensinamentos de Jesus e tinha aprendido a servir aqueles que eram menos favorecidos. E depois que ela aprendeu, então ela colocou em prática. E essa é a primeira parte que me chama a atenção nesse texto, né? Tabita era uma discípula de Jesus. Uma discípula que tinha aprendido a servir. E quando a gente volta ao nosso texto, é nítido que quando a gente lê toda essa passagem, muitas vezes o que mais nos chama a atenção é o milagre que Pedro faz ao ressuscitar Dorcas, né? Mas dessa vez eu quero ver com vocês, ou quero olhar para esse texto, uma outra perspectiva. A perspectiva que atos de serviço geram amor. Mas a gente vai chegar lá. Como a gente já mencionou, esses atos de serviço que geram amor nas pessoas são os atos que Dorcas havia feito. Tanto que as viúvas choravam a sua morte. E o restante dos discípulos daquela igreja também não estavam contentes com aquilo que tinha acontecido, com a morte dela, com a partida dela. A tal ponto de irem atrás de Pedro para ver se ele poderia fazer algo por ela. Se a gente volta um pouco nessa história, a gente vê que
Pedro, quando ele chega ali naquela cidade, é ali que ele faz a cura de um coxo. Então, provavelmente tinha corrido, né, essa ideia de que talvez Pedro pudesse ajudar aqueles discípulos naquele momento, né, e quem sabe também realizar um milagre. Só que essa preocupação por Dorcas foi gerado pelo amor que ela tinha pelas pessoas. E esse é o destaque que eu faço. Dorcas, ela tinha sua identidade firmada em Jesus. Ela era uma discípula, né? Ela foi chamada de discípula. E por causa dessa identidade, então, ela fazia boas obras. Ela costurava, dava esmolas, a partir de quem ela era. E isso gerava um sentimento de querer servir, gerava um sentimento nas pessoas de amor. Através dos atos que ela fazia, as pessoas amavam ela e também amavam aquilo que ela fazia. Em outras palavras, na vida de Dorcas, a gente pode ver aquilo que a gente entende como a luz de Jesus ou o tempero de Cristo. E por esse motivo, por esse tempero, por essa luz que brilhava na vida dela, isso motivava ela a agir diferente. E assim, através desse agir, gerava amor nas pessoas. E essa é a mensagem que eu quero deixar para a gente. Que atos de serviço geram amor. Atos de serviço geram amor. Como a gente pode entender isso? Como a gente pode entender que atos de serviço geram amor? Através do maior ato de serviço que já foi feito por qualquer um de nós. O ato de Jesus Cristo, feito na cruz pela sua e pela minha vida. Esse ato gera em nós, ou pelo menos deveria gerar em nós, o amor, que por sua vez nos levaria, ou deveria nos levar, a fazer atos de serviço em prol das outras pessoas, assim como Dorcas fazia. Dessa maneira, nós geramos um ciclo de generosidade que aponta para Jesus Cristo e dá testemunho do seu amor. Dá testemunho do seu amor e do seu evangelho. Então, Jesus Cristo fez um ato de serviço, fez um ato de amor a nosso favor. Isso gera em nós mais amor, que nos leva a ter atos de serviço por outras pessoas que testemunham a Jesus Cristo. E isso vai virando um ciclo interminável do amor de Deus. Outra passagem que demonstra como eram esses atos de amor dos discípulos uns pelos outros, eu vou compartilhar com vocês aqui. Também está no livro de Atos, capítulo 4, os versos 32 ao 35. Livro de Atos, capítulo 4, dos versos 32 até o 35. Ali diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Essa é uma outra passagem que já começa dizendo, né, da multidão dos que creram. Mais uma vez a gente pode perceber que aqui tem algumas mesmas considerações que parecidas com a da passagem de Dorcas. Da multidão dos que creram, né? Ou seja, o texto já está nos dizendo que daqueles que entenderam o amor
e o serviço que Cristo havia feito por eles, a partir desse momento, passavam a entender que eram discípulos de Cristo. Interessante isso. E depois o texto continua, diz, né, olha, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, né, mas compartilhavam tudo que tinham. E com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. Não havia pessoas necessitadas entre eles, porque tudo que eles tinham, eles vendiam, traziam para os discípulos e esses dividiam entre eles, né? E distribuíam segundo a necessidade de cada um. Percebam quantos atos de serviço a gente tem aqui. Primeiro, eles compartilham tudo que eles têm. Isso já é um grande ato de serviço. Depois, eles testemunhavam da ressurreição de Jesus. Algo que a gente pôde ver através também da experiência de Dorcas, né, que foi ressuscitada por Pedro. Foi Pedro que fez esse milagre? Não, foi Deus através da vida de Pedro. Mas ele só fez aquilo porque ele viu Jesus Cristo fazendo também. E ele sabia que Jesus Cristo era a ressurreição. Esse, então, dar testemunho da ressurreição de Jesus é um grande ato de serviço que a gente pode fazer. E, finalmente, né, eles dividiam seus bens, para que não faltasse nada a ninguém. E aí eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer para a gente refletir sobre isso. Será que nós, que nos denominamos cristãos, não deveríamos ter uma atitude semelhante a essa? Será que a gente está compartilhando as bênçãos que Deus tem nos dado? Será que a gente está testemunhando do seu amor, do amor de Jesus, às pessoas à nossa volta? Será que a gente tem feito isso? E, finalmente, temos dividido as riquezas que recebemos do nosso Senhor com aqueles que têm menos ou com aqueles que são menos favorecidos? Essas são algumas perguntas para a gente refletir e responder sinceramente a Deus. Se podemos ou não fazer mais atos de serviço em prol do nosso próximo que vão gerar o amor. Já nos encaminhando para o fim dessa mensagem, na nossa comunidade, a gente tem alguns ministérios que são mais voltados assim para realizar atos de serviço, né? A gente viu um pouquinho do Dorcas, né? Dorcas que não leva esse nome à toa, como a Dilene compartilhou hoje mais cedo. Elas são inspiradas no belo exemplo da nossa personagem do nosso texto de hoje, né? A gente tem então o projeto Dorcas, que ajuda mães carentes, né? A gente tem aqui também uma parte de distribuição de cestas básicas para famílias que estão passando por momentos de dificuldade, né? Principalmente nesse momento de pandemia. E ainda a gente tem o projeto Pão e Vida, que é um projeto onde a gente prepara e distribui refeições para pessoas em situação de rua, mas não somente isso, né? A gente tenta, na medida do possível, levar uma palavra de esperança, levar uma palavra de salvação, falar do Evangelho de Jesus, falar da ressurreição de Cristo, trazer uma nova esperança para aquelas pessoas. E eu quero dizer para você que está me ouvindo que você pode fazer parte dessa história. Você pode colaborar com isso. As perguntas que eu fiz antes continuam valendo. O que te impede de você fazer pequenos atos de serviço em prol das outras pessoas? Se você gostaria de ajudar, gostaria de participar de algum desses projetos, fale com a gente. A gente quer te ajudar a ajudar outras pessoas. Né? Coloque isso para fora em atos de serviço. Mas se você também não se sente, né, chamado para isso, para trabalhar com esses ministérios, quero te dizer que também não é apenas na igreja que a gente pode agir dessa maneira. Em casa, no nosso trabalho, na nossa escola, em todos
Em todos os lugares, a gente pode ajudar. Seja lavando uma louça, seja recolhendo um lixo, seja preparando uma refeição para alguém. Essas são só alguns exemplos, né? Em todos os nossos ambientes, a gente pode colocar, assim, os nossos dons e talentos a serviço do reino, por amor a Jesus e às pessoas. Eu ainda quero trazer um desafio prático para a gente, que eu vou compartilhar. Alguns desafios práticos. Primeiro, como eu já mencionei, né, você pode fazer parte dessa história que está acontecendo aqui na Igreja Luterana. Se envolva em algum ministério diaconal aqui da nossa comunidade. Faça parte disso. Coloque as tuas mãos para servir, para demonstrar amor pelas pessoas. Mas, como eu mencionei também, se você não se sente chamado para isso, não é só aqui que você pode agir dessa maneira. Em casa, em qualquer lugar. Mas, para isso, você tem que se colocar à disposição. Tem que dizer, eu quero fazer. Eu quero agir. Eu quero poder ajudar as pessoas. Se coloque à disposição para que essas coisas aconteçam. Ore ao Senhor por alguma oportunidade ou por alguma pessoa para você poder servir. Faça essa oração de pedir a Deus por uma oportunidade. Esse é o tipo de oração que Deus, ele não nega, ele sempre coloca. Às vezes a gente nem precisa orar, elas surgem na nossa frente. Mas se você está em dúvida, peça a Deus. O Espírito Santo vai abrir uma porta para você poder fazer algo por alguém ou por algum motivo. E o meu último desafio, faça ao longo dessa semana ao menos 3 ações altruístas em prol de alguém. Né? Faça ao menos 3 ações. É tão pouquinho, a gente pode fazer mais, mas como eu falei lá no início também, isso não é uma coisa que a gente começa do dia para a noite. A gente vai aos pouquinhos trabalhando isso na nossa vida. Então faça ao longo dessa semana 3 ações altruístas. E o meu desejo e a minha oração é que o Espírito Santo nos capacite a servir, a amar com as mãos. Por quê? Porque atos de serviço geram amor. Que testemunho de Jesus Cristo. E isso gera um ciclo de generosidade em nós. Então, que o Espírito Santo nos ajude a tirar essa palavra de hoje da teoria e colocar para a prática, para que brilhe a luz de Jesus no coração de todos nós. Gostaria ainda de orar. Amado Jesus, obrigado, Senhor, porque aqui nós estamos com a tua comunidade, com a tua igreja. Deus, obrigado pelas tuas palavras, obrigado porque a gente olha para a tua escritura e ela está sempre nos motivando a servir. A servir porque nós somos discípulos que caminham contigo. Somos discípulos que aprenderam com o teu exemplo, com o teu ensinamento, que nós devemos amar uns aos outros e se colocar em serviço uns aos outros. Deus, eu te peço por essa comunidade, que nós possamos olhar mais uns para os outros, Deus, olhar para as necessidades uns dos outros, olhar para fora, também para essa cidade e ver como a gente pode ser relevante lá fora e como a gente pode servir as pessoas que estão lá fora. Para que dessa maneira a gente possa testemunhar do teu amor que fez o maior ato de serviço que já existiu, se entregou numa cruz por nós. E nós te agradecemos e te bendizemos, Senhor, que toda honra e glória seja dada a você. Mais uma vez eu oro, Senhor, para que o teu Espírito Santo nos capacite, nos anime, nos incentive a colocar as nossas mãos, nosso coração e a nossa mente a serviço uns dos outros, a serviço do teu reino, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus.
Amém. André? Amar com as mãos, assim somos desafiados a viver. Viver amando com as mãos. Semeando amor. Enquanto o Tiago falava, eu pensava nessa imagem de que Deus nos concede, para cada um de nós, Deus dá um saco de sementes. Deus nos concede alguns dons, alguns recursos, algumas habilidades, alguns relacionamentos. E na medida em que a gente sai pela vida, lançando essas sementes, fazendo uso delas, plantando elas por onde a gente passa, a gente vai semeando amor, a gente vai gerando um ambiente amoroso, a gente vai gerando uma atmosfera onde Deus é rei. Porque através de nós, o reino de Deus avança, ele chega em lugares, em pessoas. Que Deus nos ajude, Deus nos motive a continuar nessa tarefa. Eu quero lembrar vocês que nossos grupos pequenos continuam se reunindo. Então, se você gostaria de participar, não faz parte de algum grupo, pode falar com a gente. Os grupos estão funcionando de forma online, então é fácil participar. E os grupos também continuam estudando a temática da nossa semana. Então, os grupos recebem um material e podem estudar, continuar aprofundando esse tema que nós hoje aqui conversamos. Lembro também que todo o nosso material que tem sido produzido, gravado, está no YouTube da comunidade, então você pode entrar lá no Luterana Floripa TV e acessar e compartilhar todo o nosso material. E por último, eu quero lembrar do nosso curso Alfa. Nós iniciamos na sexta-feira passada o nosso curso Alfa, que contou com 35 pessoas participando e nós temos ainda 5 vagas. Como foi a primeira semana, ainda é possível que esses 5, então, que eles sejam ainda acrescentados. Então, se você sabe de alguém, ou se você mesmo gostaria, talvez, de participar desse curso Alfa, converse, então, com a gente, faça contato e, quem sabe, inscreva-se, então, para participar. Nós queremos encerrar esse nosso tempo juntos orando. E alguns motivos de oração a gente já reuniu aqui no início da nossa conversa, quando abrimos aqui a sala e as pessoas compartilharam alguns motivos. A Jacira lembrou de orarmos pelo seu Berent. O seu Berent fez uma cirurgia na quinta-feira, uma cirurgia cardíaca, foi bem sucedida, ele está bem, e possivelmente hoje, ou talvez no máximo amanhã, estará liberado para o quarto. Então, agradecemos por isso, mas também pedimos pelo restabelecimento dele. A Herta comentou sobre a Grisiele, queremos orar pela Grisiele também. Se alguém tem algum motivo de oração que gostaria também de incluir, é possível, você abre o microfone, você pode falar, você pode expressar aí o seu motivo de gratidão ou o seu pedido. Ok? Nós gostaríamos de pedir pela tia do Ricardo, Marlene Lasky, que fez uma cirurgia de intestino ontem, estava com CA de intestino diagnosticado, fez a cirurgia e passa muito bem. Gostaríamos de pedir pela recuperação dela e pelo tratamento que vem ainda a ocorrer. Ok. Vamos orar então. Eu também tenho questão para a Daniela, está no hospital, ela está na TI. E está com a Eugênia, ela está com câncer, né? A mãe dela, o filho dela, que é mãe da Daniela. Está no hospital, com câncer, não tem agora. Camila, eu entendi do Daniel, é isso? Esse é o nome? Não, Daniela. Menina. Mulher. Daniela. Não, isso, está no hospital com câncer e não tem menina com ela. Ok. Mais algum? André, eu tenho um pedido também.
Sim, pode falar. Eu como PPHmista aqui da comunidade, semana que vem eu tenho a minha segunda autoavaliação. E eu gostaria de pedir que vocês orassem por mim, né, e pelo pessoal que vai avaliar também, para que seja um momento agradável, que a gente possa fazer isso da melhor maneira possível, né? Está batendo um pouquinho nervosismo, né, normal de um tempo que tá indo para os seus finalmente, né? Então, gostaria de pedir oração também. Ok, Tiago, vamos orar então por ti, pela tua avaliação. Eu lembro também do Glaicon, que está com suspeita de Covid, internado na UTI. Ele é pai da Maria Júlia e da Giovana, que participam do nosso grupo de jovens. E lembro também de orar pela Cirlei, que está também com a gente no culto, que vai viajar amanhã, que vai acompanhar a filha, né, a Jussi, num momento de dificuldade e tragédia na família, né, com o falecimento do pai da Jussi. Mais algum motivo? Ainda podemos acrescentar. André, Sim. Eu tenho cálculo renal e hoje eu acordei com cólica renal. Tá pesado. Eu pedi para orar para não precisar eu ir até o hospital, porque sabe como é que é? Não sei se alguém já teve pedra nos rins, mas não é nada agradável. Obrigada. Vamos orar por ti, Tânia. Nos colocamos então em oração. Que bom que podemos ter esse momento e orar uns pelos outros. Feche os teus olhos aí onde você está, na sua casa. Leva o teu pensamento a Deus. E na medida em que a gente vai orando aqui, inclua também no seu pensamento, no seu momento com Deus, inclua os seus motivos pessoais, as questões da sua família, suas próprias angústias, talvez. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, nossa comunidade. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso desejo de servir, de amar, por um lado, mas também, Senhor, confessamos que muitas vezes esbarramos nas nossas preocupações, às vezes no nosso egoísmo até, e não conseguimos. Nos perdoa. Nos molda, Senhor, pelo Teu Espírito, para que sejamos, de fato, servos Teus, servindo ao mundo em Teu nome. Nós, Senhor, colocamos também diante de Ti nomes de pessoas que amamos e por quem queremos interceder. Nós lembramos, Senhor, da Marlene, queremos orar por ela, pela saúde, pela recuperação dela, Senhor, que Tu a cerques com o Teu cuidado. Nós oramos pela Tânia, nesse momento de dor, Senhor, que Tu possas colocar Tua mão também sobre ela e que ela seja aliviada dessa dor tão intensa que ela sente nesse momento. Nós oramos pela Grisiele, pedimos pela saúde dela também. Senhor, por tanto tempo ela tem lutado, que Tu cuides dela de uma forma muito especial e a envolva, Senhor, com a Tua misericórdia. Renova também as forças da família. Nós oramos pelo Glaicon, pedimos pela saúde dele, que Tu restabeleça, Senhor, que ele não seja vencido por essa enfermidade, que médicos e toda a equipe possam, de fato, conduzir ele no tratamento adequado. Nós oramos pelo seu Berend, pela boa cirurgia e pedimos, Senhor, que a recuperação seja plena e ele possa estar restabelecido, possa retornar ao convívio familiar. Oramos, Senhor, também pela Daniele, pedindo também pela saúde dela, com câncer, Senhor, que Tu a envolvas com o Teu poder. E que, na medida em que ela experimenta a Tua presença, ela possa experimentar também a Tua cura. Oramos pela Cirlei, que precisa viajar amanhã. Oramos pela Jussi, Senhor, que perdeu o pai. Pedimos que Tu cuides dessa família, que eles sejam envolvidos pela Tua graça. Oramos também ainda, Senhor, pelo Tiago. Obrigado pela palavra que ele nos traz hoje e que ele também possa, na medida em que segue nesse momento de avaliação e de conclusão do período prático, ele possa, Senhor, experimentar a Tua paz. Ele possa experimentar, Senhor, que Tu estás cuidando dele. E que,
esse tempo de aprendizado, de moldar, Senhor, também a atuação dele, possa seguir pelo restante da vida dele, como discípulo teu, como servo teu que quer também amar através do seu ministério. Cuida dele, cuida também do Benjamin, cuida da Jéssica, que eles possam ser amparados por ti. Senhor, nós colocamos toda a nossa vida diante de ti, nas tuas mãos. Que em ti possamos viver, possamos estar, possamos existir. Nos abençoa também como comunidade. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que bom que nós podemos ter esse tempo juntos. Que bom que podemos orar juntos. Que Deus abençoe a tua vida e a tua semana. Que Deus cuide especialmente do teu lar, que é o nosso primeiro lugar de serviço. Que a tua casa seja um ambiente, tenha uma atmosfera encharcada de um amor concreto, manifestado por atos de serviço. Um amor manifestado por atos de serviço que gera mais amor. Deus abençoe. Temos um tempo ainda? Podemos abrir o microfone.